Há mais de 60 dias eu tenho alertado, tenho denunciado a falta de testes do coronavírus nos municípios brasileiros. Entrei inclusive com denúncia no Ministério Público Federal para exigir do governo que estes testes eles sejam disponibilizados para a população de risco. Porque esse é o caminho para se ter um mínimo de controle sobre a pandemia, com a elaboração de estratégias de combate e também isolamento das pessoas contaminadas. O governo, infelizmente, não fez e não faz a lição de casa. O Brasil é um dos países do mundo com o menor número de testagem por 1.000 habitantes. E esta falta de testes, ela serve também para maquiar os números da pandemia, abrindo espaço para aquilo que se chama de subnotificação. Claro, se não tem teste, não há como fazer o diagnóstico. Se não há o diagnóstico da pessoa, ela não entra naquela contagem feita pelas secretarias municipais, pelas secretarias estaduais, pelo Ministério da Saúde. Isso também eu denunciei no mês de maio, mostrando que o governo se aproveitava da falta de testes para esconder os dados da triste realidade que estávamos vivendo. De lá para cá, a situação ela só piorou. Os casos de pessoas contaminadas já ultrapassaram 1.500.000 pessoas. Isso nas contas do próprio Ministério da Saúde. As mortes já ultrapassaram 60.000 pessoas. E agora, o próprio governo, em coletiva no Palácio do Planalto, é obrigado a admitir aquilo que falávamos há mais de 60 dias atrás. O governo ontem, em coletiva oficial no Palácio do Planalto, admitiu que existe no país uma subnotificação e que o número de pessoas infectadas é pelo menos 7 vezes mais do que o anunciado. Isso, para mim, não é novidade. A novidade agora é que o próprio governo admite e as pesquisas feitas, o estudo científico feito pelo governo aponta isso. É isso mesmo. Foi uma pesquisa encomendada, pesquisa financiada. E esse estudo divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, que confirma esta realidade. Neste estudo científico foram testadas cerca de 89.000 pessoas em 133 cidades brasileiras de grande porte. Isso foi feito no mês de maio e junho. É o maior estudo epidemiológico do mundo sobre coronavírus, levando em conta o número de pessoas testadas e a densidade demográfica. E este estudo científico, divulgado ontem pelo governo federal, quero repetir aqui, estudo do governo federal aponta que cerca de 4% da população brasileira já está infectada. E isso comprovado por esses estudos feitos nos últimos 60 dias. Enquanto o governo fala em 1.500.000 pessoas infectadas,
o que já é um número absurdo, um número altíssimo, a realidade mostra que já passamos de 10 milhões de brasileiros com coronavírus. Um absurdo, principalmente porque estes números são fruto do descaso do presidente com a pandemia, da omissão do Ministério da Saúde, que não preparou o país para enfrentar a crise do coronavírus. Não preparou as UTIs e os respiradores mecânicos, não comprou os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, não garantiu os testes para a população de risco. Com isso, a pandemia não foi controlada e hoje avança para a periferia das grandes cidades e avança para os municípios do interior, atingindo populações vulneráveis e sem a devida assistência, sem a assistência necessária. Triste resultado, consequência de uma tragédia anunciada e que agora toma conta do nosso país. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.